Em setembro de 1977, eu cheguei num estado em que eu disse, eu não consigo viver. E naquela noite de setembro de 77, eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais. Não sei, não tem mais razão. Eu nasci numa família presbiteriana. Mas com 16 anos de idade, eu e mais um grupinho lá da igreja, a gente resolveu cair fora, porque a gente queria ver por que a grama do outro lado da cerca parecia mais verde, né? Sempre assim. Aí a gente abandonou mesmo, né? Deu muita confusão lá em casa, porque minha mãe era uma crente muito, muito fiel, muito comprometida, né? E nessa época, meu pai me conseguiu uma viagem para os Estados Unidos num programa de intercâmbio de estudantes, né? Foi quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, e lá nos Estados Unidos não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha igreja, nada. Aí minha primeira experiência sexual foi lá. Aí foi maconha, comecei tudo, maconha, cachaça, uísque, né, cerveja, que inclusive era proibido, né? A gente fazia festas assim, tinha o chamado bootlegger, né, que era o cara que ia na loja, comprava e levava identidade e dele. Lá a gente, né, aí foi 6 meses de orgia, né, por assim dizer. E eu voltei completamente diferente, né? Para tristeza da minha família, né? Voltei muito diferente. E aí eu comecei a andar com uma turma da pesada, como eu te disse, gostava de motocicleta, né? Então tinha uma espécie de uma gangue, né, em Recife, que eu era o líder, e vários deles eram filhos de crentes como eu, né? Era, vários deles. E aí a gente vivia para isso, fazer racha. Meu pai, na época, eu venho de uma família de classe média alta, né? Meu pai, ele chegou a ser o presidente da Eletropaulo de Pernambuco, né? Companhia de Eletricidade de Pernambuco. E aí eu lembra do Opala? Palão. Quando o Opala saiu, meu filho, papai me deu um Opala amarelo. Amarelo? Amarelo. Não era o Camaro amarelo, Caramba, era o Opala amarelo. Opala amarelo. Mandei envenenar o carro, aquele cano de escape embaixo da porta, assim, aquele buraco, né? Carrão. Vivia fazendo racha. É mesmo? Fazendo racha. Ia pra boate, não tinha nada. Ia pra boate, ficava bêbado, saía pra zona de prostituição, peguei doença venérea que não acabava. Zona de prostituição, o que você imaginar... Foi riscando tudo aqui, Tudo, né? A coisa que você imaginar, eu andei. Assalto à mão armada, tu acredita? Que? Assalto à mão armada. Porque a família começou a limitar o dinheiro quando viu pra que lado eu tava indo, né? Entendi. E aí eu comecei a vender a câmera de filmar do meu pai, bujão de gás, tu acredita? Descia a esse ponto, né? Tenho até vergonha aqui, tudo a cor desse copo aqui. Mas eu estava realmente nessa situação, e uma vez eu cheguei eu assaltei um posto de gasolina. Seu Luiz. Só para um detalhe, porque não adianta, se alguém quiser me denunciar, já prescreveu. E além do mais, não tem denúncia, né? Depois que eu me converti ao cristianismo, eu fui procurar seu Luiz e eu devolvi o dinheiro, me apresentei para ele. Meu pai era advogado, né? Meu pai me instruiu. Disse, olha, você pode ser preso. Eu disse, eu estou disposto. Mas fui lá, devolvi o dinheiro, disse a seu Luiz, tinha sido eu. O queixo do seu Luiz veio aqui, ele nunca viu um ladrão arrependido. Tava mascarado, não tinha a menor ideia que era eu. E ele não eu frequentava o posto, tinha um barzinho lá que eu frequentava, aí eu sabia as movimentações e tudo, né? Bom, mas aí no Natal de 77... eu conheci uma moça e me apaixonei perdidamente pela moça. Foi numa boate chamada Ferro Velho, lá em Recife. Me apaixonei pela moça e aí eu disse, tá na hora de eu começar uma vida diferente. Porque eu era muito louco, né? Muito louco. Atirava em placa. Nessa época eu não fiquei assim, totalmente fora da igreja, né? Porque eu namorava uma moça que era da igreja e ela tentava me converter, né? Me levava... Trazer de volta. Aí, de vez em quando, por conta dela, eu ia para acampamento, retiro de jovens. Sei. Eu ficava um dia, caía fora, não aguentava, enfim. Aí eu conheci essa moça, né? Acabei o namoro com essa daí, conheci essa moça lá, na boate Ferro Velho. Aí disse, tá na hora de eu começar uma vida nova. Eu já tava meio que cansado também, sabe? Tinha 23 anos. E eu disse, tá na hora de começar uma vida nova. Aí me dediquei a essa moça. Essa moça se tornou meu ídolo, meu Deus, a razão da minha existência. Depois de 6, abandonei os amigos, a turma da motocicleta, a gangue, larguei tudo. Continuei com a moto, né? E na época eu tinha uma Honda XL 250, era um show naquela época, né? E o pai tinha grana, né, pra pagar isso. Aí 6 meses depois de namoro, eu comecei a entrar em depressão, Vila. Nada me satisfazia.
A moça não me satisfazia. Eu estava fazendo desenho, tinha feito engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco, deixei o curso no meio, fui para desenho industrial na Universidade Federal de Pernambuco, estava no último ano. E não está satisfeito. Tinha grana, tinha dinheiro, boate, carro, motocicleta, tudo, mas um buraco no coração que eu não sabia o que era. Os amigos davam conselho, tinha, pai, tomar um banho de sal grosso e tudo mais, mas aquele buraco no coração que foi aumentando. Aí, em setembro de 1977, eu cheguei num estado em que eu disse, eu não consigo viver. Nossa. Meu pai tinha um revólver, naquele tempo era normal, tinha um 38, guardava na gaveta de meia, na cômoda dele, né? Eu conhecia. Eu tinha feito serviço militar, era familiarizado com armamento, né? Sabia manusear uma arma. E naquela noite de setembro de 77, eu disse, eu vou dar um tiro na cabeça. Não quero viver mais. Não sei, não tem mais razão. Cheguei em casa, eu me lembro. Cheguei em casa, estacionei a moto, subi lá no primeiro andar, era um sobrado onde a gente morava, na casa de papai, e fui lá no quarto dele. Quando eu cheguei, eu não esperava, minha mãe estava lá, estava lendo a Bíblia. Ela era, como eu disse, uma mulher muito, muito piedosa, né? Ela estava lendo a Bíblia e ela viu quando eu entrei, e ela viu que eu estava transtornado. E ela perguntou, o que é que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar, disse para ela, olha, eu não tenho mais... Mãe, não tenho mais razão de viver, eu vim acabar com a minha vida. E ela disse assim, por que você não ora, meu filho? Você sabe o evangelho, você conhece a verdade. Naquela hora, lá no quarto, ali na presença da minha mãe, eu orei pela primeira vez, Vilela. Levantei meu coração diante de Deus. Como se fosse uma criança que faz isso, né? É. Cara, caiu um peso de 200 quilos da minha... Rapaz, foi um negócio extraordinário. Essa foi a experiência mais marcante da minha vida. Naquela hora, eu senti Deus do outro lado me respondendo. E tudo que eu tinha aprendido quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente na igreja, voltou como se eu nunca tivesse saído. Ai, meu coração se encheu de uma alegria. Disse, mamãe, alguma coisa aconteceu? No dia seguinte, contei aos meus amigos. Eles fizeram aposta para dizer, isso aí vai durar um mês e alguns vai estar de volta para Pai. Fogo de palha. Já fazem 45 anos, né? Perderam a aposta. Maravilhoso. Rapaz, aí no dia seguinte, eu abri minha Bíblia, comecei a ler, tudo voltou. É impressionante, tudo voltou. Aí eu fui para a universidade e não tinha gosto, não queria mais. Meu negócio era ler a Bíblia, falar para as pessoas, pregar o evangelho. Não demorou muito. Eu larguei, não terminei o curso de desenho industrial e entrei no curso de teologia. E a namorada, você largou? Eu nós voltamos a namorar e ela também se tornou cristã, mas ela, quando percebeu que eu ia ser pastor, ela foi muito sincera, ela disse, eu não me vejo como esposa de pastor. Entendi. Aí eu disse, bom, mas eu não me vejo sem ser pastor, não... E aí nós acabamos definitivamente. E acabou que ela casou com um pastor, né? Olha só, ela não queria você de pastor, era outro pastor. Não, na época era exatamente isso aí, né? Olha só. Pronto, e aí fui estudar teologia e minha vida começou. Aí foi teologia e pastorear, aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, e começou essa maratona toda aí. E até hoje eu sou tão vibrante como há 45 anos atrás com o que me aconteceu.